eu vou-vos dizer uma coisa. Este vídeo, para mim, até vou baixar a música. Eu, na altura, quando joguei World of Warcraft pela primeira vez, eu comecei a jogar no lançamento do Wrath of the Lich King. E eu vou ser muito sincero, eu estive a ponderar se voltava a jogar World of Warcraft Classic para voltar a experimentar a sensação de jogar Wrath of the Lich King. Problema. Olá Diana, boa noite. Problema. Jogar WoW implica muito investimento de tempo que infelizmente eu não tenho. De maneiras que vamos apenas ver só o que eu acho que é um dos melhores e mais bonitos trailers da história dos videojogos. Porque isto de facto é um sonho. Isto é um sonho. Isto para mim é um sonho. Vamos a isto. Espera. 4K. Vamos assistir em 4K. My son. Pá, só isto. Este começo. Epá, este começo para mim, pá, é... Pá, o Lich King ali sentado com a frota. Epá. E depois a voz do rei. Tipo... Were born. The very forests of Lordaeron whispered the name Arthas. Foda-se. Que maravilha, mano. Isto foi, atenção, isto foi o pináculo do World of Warcraft. Eu acho que toda a gente que jogou WoW consegue concordar que Wrath of the Lich King foi provavelmente dos melhores momentos, não só em termos de lore, como em termos de gameplay do próprio jogo, de interatividade da comunidade, player retention do próprio jogo. Havia imensa gente a jogar isto, mano. Imensa gente, pá. Fogo. Isto foi peak World of Warcraft. A música. Oh, pá, tão bom. Até estou arrepiado, mano. Isto é um vídeo daqui com mais de 10 anos. Simplesmente foi... Eia. A remasterização disto, pá. Esta música. Este wallpaper. Epá. Tudo aqui, mano. My child. Que cagalhão de jogo. Epá, peraí. Como é que é? Bigodes? Como é que tu te chamas? Rei Bigodes? Peraí. Como é que é? Então vá. Até já, Bigodes. Até já. Vai lá descansar. I watched with pride as you grew into a weapon. A Frostmourne. Righteousness. Outro fantástico wallpaper aqui. E não há nenhum fã de WoW. Nenhum fã de WoW que não tenha pensado, pelo menos uma vez, eu quero ter uma Frostmourne. Acho que toda a gente que jogou World of Warcraft e que passou por Wrath of the Lich King já pensou nisto. Eu quero ter uma Frostmourne. Eu gostava de ter uma Frostmourne. E uma réplica de uma Frostmourne é caríssima. Uma oficial. Remember, our line has always ruled with wisdom and strength. And I know you will show restraint when exercising your great power. A banda sonora disto, mano. Assim dragou-se ali de baixo. Lindo, mano, lindo! Amo tudo aqui. Ai. Foda-se, mano. Épico.
Outro grande wallpaper também aqui. Que maravilha, mano. But the truest victory, my son, is stirring the hearts of your people. I tell you this, for when my days have come to an end, you shall be king. Tão bom, mano. Isto é... É o que eu digo, mano. Isto é... Se isto não é... dos melhores trailers da história dos videojogos, tipo, cinematic trailers, pá, que maravilha, mano. Que maravilha de vídeo. Pá, estou maluco. Isto, lá está. Eu tive a matutar muito tempo se investia outra vez tempo da minha vida a jogar World of Warcraft. Pá. Não vou mentir. Depois de ver isto, dá uma certa vontade de pegar naquilo. Pá, mas não posso. Não posso, não há tempo para jogar tudo. Eu tenho outros jogos para jogar. Epá, não posso. Infelizmente não posso. Já agora, só dar aqui um pulinho no vídeo que eles têm para o Getting Started, no launch day do... The day is finally here, preparation completed and characters ready. It's time to board that ship or Zeppelin and head off to Northrend once again. My name is Willie, join me... Uma das poucas coisas que me faz não querer pegar no Wrath of the Lich King Classic é o facto de eu também ter jogado retail durante muito tempo em pós-Warlords of Draenor, em que os gráficos de certos bonecos e de certas classes já estavam com gráficos remasterizados. E então é muito mais bonito o retail. E o clássico é o clássico, tem os gráficos do clássico. Eu na altura, quando se falava em fazer World of Warcraft Classic, eu tinha a opinião de que, ok, bora fazer um clássico, mas eu gostava muito de poder jogar um clássico com os gráficos de hoje em dia, com os gráficos do WoW de hoje em dia, mas pronto. Clássico é clássico, tem que ser com os gráficos do antigamente. Today, as we check out a few ways you can get started in Wrath Classic. Speaking of boarding ships or zeppelins, that's going to be the first thing that everybody does one of. In Wrath, there are two separate zones that you can begin questing on your journey to 80. First up, the Borean Tundra. For the Alliance, there is a new ship that docks on the far north of the also new Stormwind Harbour that will take you directly to Valiant's Keep. For the Horde, there will be a new Zeppelin tower just on the west of the entrance. Pois era cá fora, é verdade, Orgrimmar ainda era feio como o caralho. Pois é verdade, a nova Orgrimmar só veio em Cataclysm. Eia, pois é, Orgrimmar era horrível, mano. Eia, que horror. To Orgrimmar that will land you in Warsong Hold. The Tundra itself is a great start to the expansion. Nisto eu dou. Eu sempre fui um grande fã da Horde e sempre joguei Horde quando joguei WoW. Pá, mas a Alliance no Classic acho que tinha cidades muito mais bonitas do que a Horde tinha. With tons of quests, muito mais bonitas e fáceis de navegar. A new set of dungeons in Caldara and plenty of introductions to new races such as the Taunka or the Tuskar. Os Tuskar sempre foram uma cena que o pessoal na comunidade dizia que gostava de poder ter isto como raça playable. Other choice, se bem que eu não acho grande piada, pronto, é meme. É mais meme do que outra coisa. To make would be to go to the Howling Fjord, way over on the opposite side of Northrend. To get there, Alliance had to take a ride from the northernmost dock in Menethil Harbour, whilst Horde take a Zeppelin from the westernmost tower outside of the Undercity. Howling Fjord is most known for its huge central building in Utgard, as well as an introduction to the Savage Vrykul. As for me, como é que é, Cedara? Tudo bem? I'll definitely pronto aí para o Wrath Classic. Going Howling Fjord, you just can't beat that boat ride in as a start to the expansion. Só posso Progressing through the levels, you'll eventually need to start thinking about flying. Certain zones, mainly the Storm Peaks, require it to really be able to get across the mountainous land. Storm Peaks, se tu não tinhas Flying Mount, epá, foda-se. Sem capacidade de voar em Norton, Storm Peaks era um pesadelo. Eu lembro na altura quando joguei, a primeira vez que fui a Storm Peaks, eu não tinha Flying Mount. Pá, e foi, pá...
uma dor de cabeça. Eu nem fiz praticamente nada. Eu entrei, vi que não conseguia navegar aquilo decentemente sem ter flying, pá, e voltei para trás até grindar para voltar a ter flying. Landscape. Cold weather flying is bought at Dalaran for a one-time cost of 1,000 gold, which might sound like a fairly hefty sum, but your questing Isto para não falar que tinhas de ter flying mount, não era só ter flying, era que tinhas de ter flying mount. journey is already going to be covering quite a good portion of that fee. If gold is still tight though, you're not stuck on the ability to progress content. Over in the Storm Peaks at K3 is Honest Max, who will straight up give you a free loaned mount, though it is only usable in Sholazar base. Isto é novo? Isto existia de antes? Não me lembro disto alguma vez ter existido. In the Storm Peaks and Ice Crown, but hey, free mount, better than nothing. Also, if you're keen on leveling alts early on, the same NPC that teaches you cold weather flying also sells an account-bound tome to teach that skill to alts at level 68 or... Olha, muito bem, obrigado Blizzard, muito bem. Assim sim, assim vale a pena. above, so the questing will go even faster the second time around. Assim vale As you a pena. are questing, you'll also be working on various reputations. At friendly with a number of Northrend factions, you'll be able to buy a eu sei que Wrath of the Lich King foi a expansão que eu mais joguei, a partir do momento em que quase todas as fações de reputation de Wrath of the Lich King eu tinha aquilo em Exalted. Foi quando eu joguei esta expansão. A bard that will cause you to make advances with that reputation when in dungeons. You'll likely have reached friendly just by having quested a bit in each zone, but it's important to remember to pick up the tabard when you can. Each faction, of course, has its own number of rewards for professions, toys, mounts, enchants, and so on. Similar to the Burning Crusade, Revered will be needed to buy various head enchants, such as the Arcanum of Blissful Mending from the Wormrest Accord, or the Arcanum of Torment from the Knights of the Ebon Blade. The Sons of Hodia are where you will find the best shoulder enchants. This faction will be met when questing... Eu lembro-me de ter farmado esta facção tanto, pá. Porque o meu warrior precisava do enchant destes gajos. In the Storm Peaks, and you'll ainda para mais estes gajos estavam longe como o cacete no Storm Peaks. have to work your way up with them through dailies or from turning in relics of Ulduar, which can be farmed in the Storm Peaks dungeons, but you're going to need a lot of them and you should expect them to be expensive early on. Each reputation has more rewards than we can go over here, so do check up on them to see what fits your playstyle best, but just know there's something to work on. Much like the Burning Crusade, Wrath of the Lich King will also have heroic dungeons. 12 will be available at launch, with 4 more coming in later content patches. Como é que é? Like the Burning Crusade, Wrath of the Lich King will also have heroic dungeons. 12 will be available at launch, with 4 more coming in later content patches. Ok, eles depois vão acrescentar... ok, eu acredito. Estas foram as dungeons que eles acrescentaram no patch do Raid do Lich King. Pá, e na minha opinião, são dungeons pequeninas, mas são das melhores dungeons desta expansão. Eu adorei fazer estas dungeons. Era Forge of Souls, Minds of... Southern Night Mines, acho que é assim, já não sei. Qualquer coisa Mines. E Halls of Reflection. Pá, estas dungeons, eu fiz estas dungeons tantas vezes. Eu lembro-me de ter feito isto. Pá, adorei isto. Adorei. These will be your go-to activity to start building up your character. Pelo contrário, esta é das primeiras dungeons e é de Howling Fjord. Pá, e é muito chata. Eu odiava fazer esta dungeon ao início. Esta dungeon era chata de fazer ao início. At a level cap, not only awarding epic quality items, but also emblems of heroism that can be turned in at Dalaran for a variety of powerful items. Emblems are a good filler for those moments where the item you're after just isn't dropping, but you can always buy something from a vendor for certain eventually. You can also spend emblems on PvP gear too, or even heirlooms later on, when you have more of them than you know what to do with. On top of the loot and emblems, heroic dungeons have a bunch of toys and mounts too for collection enthusiasts. A few of the more memorable ones are the Bronze Drake from the Culling of Stratholme. This is awarded as a guaranteed drop from an extra boss upon having completed a timed run, and I use the word timed very lightly here. It's a pretty... Há outras coisas que o Classic tem que me fazem ficar de pé atrás. O Wrath não tem as Quality of Life features que o Retail tem. Toys, tabards, quer dizer, não. Toys, mounts, há uma série de coisas que no Retail encaixaram-se numa cena que era fazia parte de umas collections, portanto não te ocupavam um espaço no inventário. E aqui vão-te continuar a ocupar espaço no inventário, incluindo os pets também.
Pá, e pronto, isso chateia-me. Mas tipo, essas pequenas coisinhas de quality of life chateiam-me e fazem-me pensar 2 vezes quando penso em jogar Wrath Classic. Generous timer, I'll say that much. Other more randomized items are the blue Proto Drake, which drops from Skadi the Ruthless, the first boss. Eu nunca consegui esta mount, mano. Nunca consegui esta mount. Fiz esta dungeon várias vezes. E nunca consegui esta merda de mount. Boss in Utgar Pinnacle, or the Super Simian Sphere, which, okay, it can drop from just about anything in Northrend, but I'll always remember seeing one drop in the Nexus during original Wrath. And no, I didn't win it. Nunca tive isto. As with any expansion, getting your professions up to speed will be worth considering early on, and for Wrath Classic, every profession gains unique benefits. Tailors can upgrade their cloaks with embroideries, jewel crafters have access to special gems which provide way more stats than normal, blacksmiths can add extra sockets to their gear, and engineers can, among other things, make their own mailbox, fire rockets out their hands, teleport across Northrend with a wormhole machine, get nitro boosts, and loads more. Engineering is rather good this expansion. Gathering will be... Eu lembro-me que sempre tive uma cena de querer ter... Olha, entretanto, excelente frame que aconteceu aqui. Sempre tive uma cena de querer ter um engineering evoluído ao máximo, e foi por causa do Breath of the Lich King. Porque Breath of the Lich King, engineering era muito forte. Engineering era forte. Be super important early on too. All these other professions need those ore and herbs to come from somewhere, and doing laps of endgame zones. Onde é que está a liberdade de expressão? Bigodes, a liberdade de expressão está no momento em que tu dizes que este jogo é um cagalhão, quando isto é das melhores cenas de sempre. Tu não dizes mal do meu jogo, eu não te admito. Portanto, já te devolvo a espada, peraí. It's going to be some easy and reliable gold throughout the expansion, but this will be especially true at the start. Herbalism fazia bué da guita também. Raiding content is one of the things I'm most looking forwards to getting stuck into. However, this time around there will be a little wait until they are open. Tier 7, including the Vault of Archivon, Sartharian's Lair, Eye of Eternity, and a revamped Naxxramas will be open on October 6th globally. That's a solid week and a half from launch, meaning there's less of that. Week and a half. Solid week and a half. Uma semana e eles lançam raids. Eia, foda-se. Esta expansão vai durar 3 meses. Feeling that you need to rush and you might be missing a reset, and during that week and a half there's already plenty to do at level cap. For PvPers, Wrath Classic will launch with a bunch of content to offer as well. Similar to raiding, there will be a grace period before Arena Season 5 begins, which will happen on the reset after launch, so October 4 for North America and 5th for Europe. Other features available on day 1 will be a new battleground in... Isto é também outra coisa que me faz não querer jogar Classic, que é o pessoal vai dar rush e mid-max the fuck out of this shit. Vão estar... A malta que joga Classic são uns agarradões a isto. Agarradões mesmo. Passam horas e horas nisto. Pá, e eu não tenho capacidade de acompanhar a malta que está agarradona a isto. Pá, e não consigo jogar as features todas do Classic ao mesmo nível que toda a gente, precisamente por causa disso. Pá, mais uma razão pela qual não vou jogar. Strand of the Ancient. O que é pena, porque eu sempre quis experienciar os raids desta expansão na altura em que eles saíram, e na altura em que eu jogava apenas experienciei um bocadinho do raid do Lich King. The battle for Wintergrasp, as well as open world PvP. For more information on everything that's changed in the world of PvP, check out the dedicated video in the description below. And finally, achievements are in the game, and for some people that will be the real end game. There are tons of them, but... Foi nesta expansão que os achievements entraram. Os achievements passaram a ser uma cena no Wrath of the Lich King. Foi aqui. Bela, obrigado pelo BT. But some of them may be a little more interesting to complete sooner rather than later. Higher learning has you go on a buck hunt around Dalaran, eventually rewarding a companion pet. And whilst Eu acho que nunca consegui fazer isto, agora que penso nisto. Eu acho que nunca fiz este achievement. Dalaran is going to be incredibly busy early on. I think most people will only be there for a short period of time before going back out to level, so it may be a good time to check some of the spawn locations before more people start thinking about doing it. The Lore Master of Northrend is actually super good for many reasons as well. Yeah. Okay, it might not be the smallest task to get done right at the start, but it's going to give you so many benefits. Questing after level cap will be earning you bonus gold. Yep. You'll be getting reputation to... Isto era também uma das formas de tu farmares algum gold assim que chegasse a... Eu lembro-me de fazer isto. Eu cheguei a cap e pensei, bom, vamos mandar abaixo estas quests todas porque vou começar a faturar a guita.
towards major factions, which you'll have wanted to do anyway. There's been an update made where certain Ender Zone quests will reward emblems of heroism. Those will be good for when you're gearing. And there's a hidden bonus for Lore Masters too, specifically for tailors. You can talk to your trainer in Dalaran to learn how to craft the Death Chill Cloak, which before you hit up raiding content is the best option for many spellcaster DPS. Olha. Yes, and you could be the person on your server who has the ability to craft that early on. Whether you're planning on raids, arena, or just some gathering and professions, Wrath Classic has a ton to be checking out. We hope you enjoyed the video. Subscribe for more Wrath Classic content. Subscrevam aqui também, pá, que aqui também é bom, pá. Fogo. Ai, meu Deus. Ai, World of Warcraft. Ai. Bons tempos, pá. Bons tempos. Fui muito feliz a jogar este jogo. Muito feliz.